Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal aqui do YouTube. Vai conhecer lá um pouquinho mais do meu trabalho se você tiver a curiosidade no meu site, que é o vernalha.com.br, no meu Instagram, que é o Armando Vernalha Júnior, escrito tudo junto. Dá uma checada também no meu livro, que é o Como Fazer Vídeos, livro digital lançado pela editora iFoto. Os links para tudo isso que eu acabei de falar estão aqui na descrição do vídeo. Bom, no vídeo passado a gente estava fazendo considerações se vale a pena migrar para a Sony se você é fotógrafo. A gente pode ter até chegado a conclusões que talvez valha mais a pena para quem usa Canon continuar na Canon, quem usa Nikon continuar na Nikon, depende um pouco do caso e das necessidades. Mas vamos falar agora um pouquinho de vídeo. Se você é cinegrafista, se você é meio tempo cada um, assim, se você faz foto e vídeo, você vai ter que avaliar com calma, baseado nesses dois vídeos, as suas necessidades. Se você é só fotógrafo, tá toda uma argumentação lá para você pensar no assunto no vídeo passado. E se você é cinegrafista, vamos tratar um pouquinho do tema agora. Se eu estou falando em migrar para a Sony, eu estou supondo que você usa ou Nikon, ou Canon, ou quem sabe Panasonic, para quem é do mercado de vídeo. Tá? Não estou imaginando que você está começando do zero com uma marca, porque a gente está falando em migrar. Mas vamos lá. Fiz algumas considerações no vídeo passado sobre preço de equipamentos. Então, de repente, a Sony A6000 ela está parelha ali com T5i, T6i da Canon. A 6300 e a 6500 elas ficam um pouco mais baratas ou um pouco mais caras que a 80D da Canon ou que a D7200 da Nikon. A linha 7 da Sony, que são as full frames, elas estão parelhas na faixa de preço com as full frames dos outros fabricantes. Hoje a Nikon está com câmeras um pouquinho mais baratas porque deve estar para renovar a linha. Está há muito tempo a D810. Vou parar de apoiar aqui que eu instalo, né? Vocês ouvem um instalo aí da mesa. Mas a D810 da Nikon já está há um tempo no mercado, deve estar para sair uma substituta, a mesma coisa a D610 e a D750. Então, se a gente olhar em lojas americanas, as câmeras da Nikon mais top de linha estão num preço um pouco mais camarada do que a linha 7 da Sony ou que a linha 5 da Canon. Mas, no final das contas, quando a gente leva em consideração lente e tal, acaba empatando todo mundo. Vamos falar um pouquinho de recursos específicos, tá, gente? Para o mercado de vídeo, algumas necessidades que a gente pode dizer que tem é pelo menos um modo Full HD 1080p a 60 quadros por segundo. Isso todos os modelos de câmeras mirrorless da Sony, da linha 6000 e da linha 7 tem, mas também a 80D e a EOS M5 da Canon tem, a 5D Mark IV tem, a linha 7 toda da Sony tem, as Panasonics tem. Então muitas câmeras têm o 1080p 60 quadros. A T6i da Canon não tem. Então se você hoje tem uma câmera de entrada da Canon, o passo acima talvez seja outra da Canon ou quem sabe aí seja o caso de migrar para Sony, Panasonic e assim por diante. Um recurso que pode ser interessante acima disso seria um slow motion em Full HD, talvez a 90 ou 120 quadros por segundo. Nessa condição, aí a gente vai depender da Sony A6300 e A6500, por exemplo, ou a A7S II, todas elas fazem 120 quadros por segundo. Não lembro se a A7R2 faz também. Não, a A7R2 ela faz 60 quadros. E a GH4 da Panasonic faz 90 quadros. Pode ser, de repente, uma coisa para você pensar, a Panasonic. Outra coisa que é legal é touchscreen para controlar foco. Isso para quem, como eu, usava a 70D, por exemplo, para fazer vídeos. O touchscreen facilita muito para passagens de foco entre primeiro plano e fundo, de uma maneira muito mais prática, mais rápida do que fazer isso com foco manual. E na Sony você só tem a A6500 com esse recurso. A A6000, 6300 e toda a linha A7 não tem o touchscreen. E 80D, EOS M5, 5D Mark IV da Canon tem, a 70D também, T5i, T6i, Nikon D5500, várias têm o recurso do touchscreen para controlar foco. Então, dependendo do teu uso de foco, o Panasonic GH4, por exemplo, tem esse recurso. Não me lembro agora se a G7 tem o controle por touchscreen, mas me parece que tem. Então, de alguma forma, muitos modelos têm o controle de foco por touchscreen
que a Sony só tem na 6500. Então, dependendo do que você precisa, lá, um super slow motion marcou ponto para Sony, um touchscreen para controlar foco marcou ponto para Canon e para Panasonic. Então, depende um pouco das tuas necessidades. Eu não estou aqui para dizer compra X ou Y. Você, dentro do seu trabalho, tem que saber avaliar o que você precisa. A gente só está levantando a bola de alguns fatores para você pensar no caso. Tá? O que mais que eu anotei aqui? Anotei a questão do touchscreen, focus picking. Focus picking é muito importante para quem vai trabalhar fazendo foco manual. Isso hoje tem na EOS M5 da Canon e tem todos os modelos que eu citei da Sony e também os que eu citei da Panasonic. O focus picking faz uma máscara em alguma cor que você seleciona no menu para te indicar o que você está focando no foco manual. E isso é bastante útil e bastante importante. A Sony tem um focus picking bem legal, bem implementado. Uma outra coisa que a gente pode avaliar quando a gente sai do Full HD é o 4K. Embora 4K seja um pouco fetiche em algumas áreas, um cinegrafista que faça vídeos institucionais, entrevistas com executivos, material comercial para lojas que vão colocar isso em site ou vão colocar nos monitores lá na loja, no restaurante, nesse tipo de coisa, esse mercado é todo Full HD, esse mercado não é 4K. Mas alguns cinegrafistas de eventos sentem uma diferença de argumento de venda para os seus clientes falando do 4K. E no mundo publicitário também se usa bastante o 4K. Então, se é a tua praia ou se não é a tua praia, o 4K depende da área que você atua e das tuas necessidades. E aí, tanto o Sony quanto o Panasonic tem um 4K bem implementado, com um codec legal. No caso da Sony, o XAVCS. A Canon implementou o 4K muito mal na 5D Mark IV com Motion JPEG, que gera arquivos monstruosamente grandes. É verdade que tem uma boa qualidade de imagem, mas o arquivo é gigantesco para pós-produção. O XAVCS é muito mais prático para o dia a dia de um cinegrafista, a edição vai ficar mais rápida, é muito mais fácil lidar com esse codec de vídeo. Então, se você precisa de 4K, a Sony já vai sendo aí mais o seu número e também leva em consideração a Panasonic. Onde a Panasonic cai em relação à Sony é na hora da baixa luz, trabalhar no escuro. A Sony tem uma linha full frame que é a linha 7, com a 7S2, a 7R2. Então você consegue ter uma capacidade de trabalhar em baixa luz que outras marcas não vão ter. Se a gente pensar, a 5D Mark IV é uma full frame, a 5D Mark III é uma full frame, mas com recursos de vídeo inferiores ao que você tem na linha 7 da Sony. Nikon não tem muitos recursos de vídeo na D750, na D810. Então, de alguma maneira, na hora que a gente falou de foto, às vezes as coisas puderam pender assim para você ser mais conservador, talvez não trocar de marca, ficar onde você está, porque o dólar está alto, tem crise aí batendo na porta de todo mundo, e talvez para foto seja o caso de você ser mais conservador se você é só fotógrafo. Agora, se você é cinegrafista, o volume de recursos de vídeo que a Sony tem a mais do que a Canon é um volume que você tem que levar em consideração. Você tem uma câmera que faz 120 quadros por segundo, 120 fps, na hora que a noiva joga o buquê é uma coisa importante. Você tem uma cena em slow muito bonita. Na hora que os noivos estão dançando, é uma cena em slow muito bonita. Isso porque eu falei só de eventos. Vamos imaginar que você faça como eu faço em institucionais de indústrias. Aí você tem máquinas operando em alta velocidade e tem muito material para pensar em slow motion. Robôs fazendo solda, soltando faísca, isso é muito material para slow motion. Então, de alguma forma, onde a Sony brilha é mais para o mercado de vídeo mesmo do que para o mercado de foto. Então, se você é cinegrafista, a Sony apela para você com muito mais eficiência do que se você é só fotógrafo. Se você é um profissional híbrido, como eu que faz um pouco de tudo, pensa que se empata na área de foto, mas sobressai na área de vídeo, pode ser um decisor você trabalhar com a Sony. Como nem tudo são flores, a gente tem que falar um pouco dos defeitos. Leva em consideração que a Sony, linha 6000 e linha 7, por ser mirrorless, ela tem o problema de sujeira no sensor que é crônico. Então, você tira a lente, o sensor está exposto, toda hora cai poeira no sensor, por mais cuidadoso que você seja. Então, você vai ter que ter uma política de limpar sensor praticamente antes de qualquer trabalho.
Porque na foto é relativamente fácil você fazer limpeza de sujeirinha numa foto que você não limpou o sensor, saiu lá com uma manchinha. Mas em vídeo você pode ter um take lá de meia hora com uma sujeira na testa da pessoa que está falando, e isso seria muito complicado de resolver. Então tenha uma política de limpeza de sensor. Não adianta eu falar, então pensa na Panasonic, porque é igual, ela tem o mesmo problema. Tá? Então de alguma forma não vai ajudar. Mas se você vai trabalhar com uma mirrorless para vídeo, cuidado na hora de trocar lente para não deixar cair coisa ali e tal. Uma poeirinha. Não vai trocar lente na pista de dança do evento, né? Todo mundo pulando, poeira e fumaça em suspensão ali, você vai emporcalhar o sensor da câmera. Tá? Então, tendo essas políticas, dá tudo certo no final. Eu acho que para quem é profissional de vídeo, a Sony tem aí as funções mais bem ajeitadas, num pacotinho mais bem montado pelo preço, junto com a Panasonic. Só que a Panasonic, quando você for trabalhar no escuro, você vai sentir falta de um sensor de melhor desempenho no escuro, porque é micro 4/3, nem APS é, então ela cai mais cedo aí na parte de ruído de imagem. Já a linha full frame da Sony, nesse ponto, tem um desempenho que é imbatível no mercado. Então, será que migrar para a Sony é um negócio para você? Se você é um profissional de vídeo, está parecendo que é mais o caso, tá? Lógico que você vai ter um pouco mais de dificuldade para encontrar lentes, por exemplo, mas dá para viver com isso. Eu tenho trabalhado com a Sony sem maiores dificuldades nesse sentido. Ok, gente. A gente falou no vídeo passado, tá? Tá aparecendo a etiquetinha aqui em cima sobre se vale a pena ou considerações sobre migração para a Sony se você é fotógrafo. E nesse aqui a gente falou sobre considerações se você é cinegrafista. Dá uma chegada lá no meu site, que é o vernalha.com.br, e também no meu Instagram, que é o Armando Vernalha Júnior, tudo junto. Os links estão aqui na descrição do vídeo. Dá uma checada também no meu e-book, que é o Como Fazer Vídeos, lançado pela editora iFoto. O link, adivinha, tá aqui na descrição do vídeo também. Tá joia, pessoal? Espero ter acrescentado alguns pontos aí, você que tivesse com essa dúvida, se vale ou não vale a pena para você. Talvez valha, talvez não. É você que vai ter que responder isso conforme o seu trabalho. Mas eu acho que para quem é da área de vídeo tem uns motivos aí consistentes para pensar na Sony. Ok? A gente se vê por aí no próximo vídeo, pessoal. Até mais!